Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre o capitalismo. É um sistema econômico que busca o máximo lucro e a primazia da propriedade privada. O capitalismo é responsável por centralizar a ação e acumular dinheiro para o lucro. Embora o capitalismo seja visto como um sistema econômico, ele abrange áreas políticas, sociais, culturais, éticas e muitas outras, cobrindo quase todo o espaço geográfico. A base da formação, consolidação e continuação do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. Por um lado, há a burguesia que possui os meios de produção. Por outro lado, há pessoas que ganham a vida e o salário do trabalho. Para ambientes agrícolas, essa relação também existe porque o proprietário da terra, geralmente o proprietário da terra, se beneficia do trabalho do camponês. Com a era da globalização, o sistema capitalista tornou-se virtualmente dominante em todo o mundo. Mas os estágios e estágios de seu desenvolvimento não parecem iguais em todos os lugares, porque a lógica de sua produção e reprodução é completamente desigual. Assim, alguns países apresentam estágios mais avançados do capitalismo, enquanto outros apresentam aspectos mais precoces. Para conhecer essas fases e aspectos, é importante conhecer o surgimento e a história do capitalismo. Origem e desenvolvimento do sistema capitalista. O processo de surgimento do capitalismo começou na chamada Baixa Idade Média, do século XIII ao século XV, e progrediu lenta e gradualmente, com a formação de pequenas vilas comerciais chamadas castelos. Essas cidades desafiavam a ordem feudal dominante na qual a Europa estava dividida em vários feudos, cada um governado exclusivamente por um senhor feudal. A usura foi condenada pela instituição mais poderosa da Idade Média, a Igreja Católica, tornando ainda mais difícil o nascimento do novo sistema. A Igreja Católica se expandiu e a acumulação de capital aumentou. Esse fator, somado a fatores históricos como as cruzadas, juntamente com o crescimento dessas cidades e o consequente processo relativo de urbanização na Europa, deram origem ao feudalismo. Isso levou ao colapso gradual do sistema e ao surgimento do capitalismo. As grandes viagens do final do século XV e início do século XVI marcaram o surgimento de um novo modelo econômico para essa sociedade. Até o momento o novo sistema foi criado, ele passou por 3 estágios principais de desenvolvimento: comércio, indústria e capitalismo financeiro. Capitalismo comercial. O capitalismo, em seu estágio de surgimento e consolidação, ainda não experimentou a industrialização e a formação de grandes densidades urbanas. Assim, a economia durante este período foi em grande parte orientada para o comércio. Uma riqueza de uma nação era medida por sua acumulação ou capacidade de acesso a matérias-primas e especiarias. O período do século XVI a meados do século XVIII é, portanto, chamado de capitalismo mercantil. O modelo econômico praticado nesse período foi denominado mercantilismo e caracterizou-se pelo fortalecimento do Estado-nação e forte intervenção na economia. Sua tarefa era garantir a máxima acumulação dos interesses da burguesia e da aristocracia na competição pelo melhor acesso aos mercados e matérias-primas internacionais. B. A fabricação de produtos acabados. C. Metalismo. D. Buscando uma balança comercial permanentemente favorável. Capitalismo industrial. Os 2 fatores históricos que provocaram a transição do capitalismo comercial para o industrial foram a Revolução Industrial, 1760 a 1820, e a Revolução Francesa, 1789 a 1799. Tais acontecimentos permitiram estabilizar o poder nas mãos da burguesia, concentrando a economia na industrialização, principal atividade desenvolvida e controlada por essa classe. Nesse período, a Europa, e especialmente a Grã-Bretanha, em termos de colonialismo e imperialismo, ganhou grande poder no mundo importando matérias-primas das periferias do planeta e de suas colônias e exportando produtos manufaturados. O continente também passou por um intenso processo de industrialização, formando inicialmente grandes cidades sem grandes condições estruturais, com grande número de pobres e precárias condições de vida. O crescimento da burguesia.
O modelo econômico dominante do período foi o liberalismo econômico, desenvolvido por Adam Smith, que permitia uma intervenção estatal mínima na prática econômica. Tal posição consolida o poder supremo da burguesia, porque domina o fluxo econômico na forma de mercados. Capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista. A transição do capitalismo para seu estágio financeiro ocorreu pelo processo de investimento do capital bancário e não do capital industrial. Esse fator levou ao surgimento de grandes corporações que são negociadas como commodities e divididas em ações que são valorizadas mais à medida que os lucros da empresa aumentam. Como resultado, a economia não se concentra ou mais em práticas industriais, mas em práticas especulativas e financeiras. A busca pela acumulação de capital se intensificou e atingiu níveis sem precedentes na história da humanidade. O pânico de 1929 mudou o modelo econômico e o sistema keynesiano assumiu. Este sistema foi desenvolvido pelo economista britânico John Maynard Keynes. Keynes defendia um retorno ao chamado Estado forte, ou seja, a máxima intervenção na economia. Também conhecido como estado de bem-estar social, esse modelo visava maximizar o consumo para alimentar a indústria e criar mais empregos. Esse período também viu o surgimento e a expansão das corporações multinacionais, também conhecidas como corporações transnacionais ou corporações globais, principalmente nos países em desenvolvimento em busca de matérias-primas, mão de obra barata e mercados consumidores em expansão, rapidamente se enraizando em vários países. Essas empresas dominam e monopolizam cada vez mais os mercados internacionais. A partir da década de 1980, o keynesianismo entrou em colapso, favorecido pelo neoliberalismo, que reviveu o ideal de participação mínima do Estado na economia, garantindo a reprodução do sistema e protegendo os mercados de eventuais crises econômicas. Embora alguns livros e autores apontem para o surgimento do capitalismo da informação, a maioria dos economistas hoje argumenta que ainda estamos no estágio financeiro do sistema capitalista. Os chamados meios tecnológicos, científicos e de informação são vistos como ferramentas poderosas para globalizar o capitalismo e manter seu caráter atual. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações. Até o próximo vídeo.